Nesta videoaula, vou mostrar para vocês as dimensões e como fazer o desenho da bacia do coxo bovino circular no FreeCAD. Aqui temos a figura, o isométrico, com as partes principais, a bacia, as duas tampas e os dois suportes. Bem, a bacia, olhando de frente, a vista frontal, esse sistema de eixos coordenados que aparece no canto inferior direito devem observar atentamente, pois auxilia na escolha dos planos e acompanhar o posicionamento das partes e corpos. Bem, se vocês olham essa bacia de frente, enxergarão dois arcos, que seria o diâmetro interno e o externo, bem como dois segmentos, os quais representam a espessura da bacia de 25 milímetros. Bem, para o desenho no FreeCAD precisamos destes três elementos geométricos básicos. Dois arcos para representar o diâmetro externo e interno, bem como dois segmentos de reta para representar a espessura e conformar essa figura geométrica. Bom, informações importantes também. A altura das bordas em relação ao piso. As bordas em relação ao piso devem ser de 580 milímetros. Bem, e o comprimento da bacia de 1200 milímetros. Bem, aqui vamos iniciar o desenho. Este seria já a tela do FreeCAD pronta para iniciar o desenho com as ferramentas disponíveis da bancada Sketcher. Vamos posicionar aqui temos já os eixos, o X e o Z. Vamos a desenhar o primeiro arco, utilizando essa ferramenta. Damos um clique, mais um, e vamos fazer o segundo. Um clique, mais um e mais um. Ou seja, um arco com base no centro e dois pontos. Bem, vamos a desenhar os segmentos. 1 e 2. Bom, já esse saiu horizontal. Botão direito e liberamos a ferramenta. Observe, já esse ficou horizontal. Esse aqui vamos colocar ele horizontal também. Clicamos e procuramos por essa ferramenta. Restrição horizontal vertical. Horizontal. Além disso, vamos colocar esses dois segmentos iguais. São exatamente iguais. Então, marcamos e procuramos pelo símbolo de igualdade e aí eles são iguais. Qualquer coisa ou qualquer medida que você faça em um, reflete no outro. Então vamos lá, vamos a definir agora. E aí estão três restrições. Observem que começamos em 17 graus de liberdade e já estamos em 15. Cada vez que definimos algum parâmetro, diminuímos um grau de liberdade. Bem, vamos a definir agora a espessura. Nesse caso, observem que está em micrômetros, precisamos colocar em milímetros, então temos que apagar isso aí. Isso acontece com frequência, devido à proporção do desenho. 25 milímetros, bom, muito grande. Vamos centralizar o desenho com essa lupa que temos aí, enquadrar tudo. Aí temos dois segmentos, primeiro, segundo, e vamos a deslocá-lo para o primeiro quadrante, esse é o primeiro. O segundo, vamos a deslocar com as setas do teclado os eixos para a esquerda e para baixo para ter um espaço maior nesse primeiro quadrante. Bem, então recomendo dar um deslocamento para esse quadrante.
Bem, e o que aconteceu? Vamos procurar agora pelos arcos. Cadê eles? Na verdade, eles sumiram. O que aconteceu? Como estava em unidades muito pequenas, micrômetros, eles nem vão aparecer, aparecerão como um pontinho aí, muito pequenininho. Se isso acontece algum dia, simplesmente podemos apagar esses arcos e fazer outros novos. Por isso que eu apaguei eles e vamos fazer outros. E esquecem aqueles. Aí estão. Agora, os 4 elementos. Observem que já temos aqui as 2 linhas e os 2 arcos. Bem, agora o que vamos fazer? Reparem que temos 14 graus de liberdade. Vamos a definir a posição desse segmento. Bom, a altura deve ser a 580 na vertical. Seria um eixo de Z. Então marcamos, tem que marcar exatamente os pontinhos extremos e a origem. E eu vou marcar aqui 0 milímetros, eu quero ele a uma distância horizontal, ou seja, um deslocamento horizontal de 0. Quero ele no próprio eixo Z. Então, reparem que já perdemos mais 1 grau de liberdade, já estamos agora em 13. Porém, tem movimento para cima e para baixo. Esse aqui, eu tenho certeza, como o diâmetro externo é de 600, então eu vou definir aí. Primeiro eu vou definir a altura. Também, obviamente, a mesma altura. Então, procuramos pela distância vertical. Desculpem, horizontal, que é 600 milímetros. Eu sei que está. O outro estava a 0 e esse está a 600. Aí está. Vamos subir ele aqui. Reparem que ambos os segmentos eles têm deslocamentos na vertical. Então, vamos a restringir esse movimento agora. Bem, vamos arrumar esses arcos depois. Vamos terminar agora. Tem que puxar pelos extremos pouco a pouco, com muita paciência. Depois vou ensinar para vocês passar algumas dicas para andar mais rápido com o trabalho de arcos. Mas agora é bom que passem esse trabalho para que aprendam bem. Bom, reparem que ambos os segmentos têm movimento vertical e isso não é possível, temos que limitar. Bem, vamos lá. Então, agora, e qual seria essa altura? Bom, a altura eu sei que devem estar uma altura em relação ao piso de 580. Então, marcamos os extremos, a origem, e agora sim definimos a distância vertical de 580. Só digitar 580 e já estamos em milímetros, já a tela está proporcional às dimensões. De igual forma, esse aí, distância vertical de 580. Apagamos isso que está aqui e digitamos novamente. Vamos centralizar de novo. Aí. Reparem que os segmentos já estão verdes, ou seja, já estão completos, estão definidos em todos os parâmetros. Agora vamos trabalhar com esses arcos. Para a próxima eu vou mostrar para vocês colocar os arcos um pouquinho mais perto, para não ter que passar esse trabalho. Mas tudo bem, um pouquinho de paciência. O que vamos fazer, pessoal? Definimos qualquer um, não tem diferença nenhuma. Qualquer um pode ser o interno e o externo. O que vamos fazer? O interno, ligamos os pontinhos, que lo vamos fazer agora. Vamos a ligar os pontinhos internos dos segmentos. E o arco externo aos pontinhos externos dos segmentos, respectivamente. E aí vamos ir conformando aquela figura geométrica que mostrei para vocês. Então vejam bem. Para isso, recomendamos posicioná-lo o mais próximo possível, não em cima do ponto, não façam isso manualmente, isso é realizado com a ferramenta apropriada do FreeCAD. Então vejam bem, próximo dos pontos, esse pontinho com esse extremo desse aí, e agora coincidência, essa ferramenta que temos aí, restrição de coincidência. Reparem como ele já juntou os pontinhos. O mesmo fazemos com esse aí. Mas observem que eu cometi um erro aí, mas vamos consertar depois. Primeiro vamos mostrar tudo. Aparentemente está tudo certo, mas não ficou muito certo. Depois vamos constatar depois.
Vamos fazer a mesma operação com esse primeiro. Vamos a definir o diâmetro agora. E agora vamos a juntar essa pontinha desse arco com a parte interna, ou seja, o segmento. Aproximamos ele bem devagar, aproximado, não em cima dele. Aí, pouco a pouco, só para que você veja, pouco a pouco. O propósito agora é utilizar a ferramenta de coincidência. E então, automaticamente são definidos dois parâmetros. Posição na vertical e na horizontal. Pronto, agora está próximo. Bem, marco esse pontinho, exatamente o pontinho, esse pontinho do segmento e coincidência. Aí. Pronto, esse foi. Esse pontinho, exatamente o pontinho, tem que ficar aí em destaque. E esse daqui, coincidência. Pronto. Agora, faltam 2 graus de liberdade, mas vou explicar por que aconteceu isso. Bem, vou definir o diâmetro desse interno, que é de 550 milímetros. Marco ele. E vamos aqui onde está, reparem, 2 graus de liberdade. Um é o diâmetro interno e outro o erro que eu fiz agora sem querer, para mostrar algum detalhe. Bem, o diâmetro interno é de 550, já estava bem próximo. Aí, ok. Bem, aparentemente já era para estar fechado, mas não sei se vocês notam aqui que tem um símbolo diferente. Aqui está a mãozinha. Estou esticando aqui os diâmetros. E aqui tem, o que aconteceu? Que aqui sem querer, eu não bati no pontinho externo aqui. Eu bati, sem querer, bati no eixo. E o sistema que fez, o programa? Bom, quando eu tentei fazer a coincidência, ele fez tangência. É a mesma ferramenta, mas eu errei. Eu tinha que ter batido certinho em cima do ponto e bati em cima do eixo. Então, isso acontece também. Agora eu apaguei a restrição de tangência e fiz agora sim. Está vendo como apareceu agora? Agora vou fazer coincidir exatamente. Vou afastar um pouquinho. Afastei ele. Agora marco. Observem. Tem que marcar exato aí nesse pontinho. Agora sim. Agora está todo restrito. É coincidência. Então, se você erra na posição... Bem, agora vamos utilizar o preenchimento, que seria para dar a profundidade, nesse caso, o comprimento. Aí aparece 10, o comprimento do coxo é de 1.200 milímetros, 1,2 m. Ok? Obviamente não vai aparecer porque, bom, ele está aí na tela e agora a gente faz ele aparecer. Vamos aí a centralizar tudo, porque ficou muito grande. Aí ficou tampando a tela completa. Pronto, esse seria o... Agora vamos a renomear. É importante, pessoal, que prestem atenção a esse árvore que aparece aí na aba de modelo. Bem, aí onde diz esse nome, que é o nome do arquivo, e eu vou colocar aqui o nome completo, seria coxo bovino circular. Esse é o nome do arquivo que ele vai conter as 5 partes. E aí onde diz corpo, eu vou chamar esse corpo, reparem onde diz label, eu apago isso e vou colocar aqui vazia. Então, uma forma de organizar todo o desenho e vocês sabem em que parte está. Então, esse seria o que eu tinha para você. Eu vou subdividir esse desenho em 3 videoaulas para não sobrecarregar nenhuma. Na próxima vamos fazer as tampas e na terceira vamos fazer os suportes. E assim não fica muito sobrecarregado. Bom, muito obrigado e até a próxima videoaula.